Bom dia para você, meu irmão, minha irmã que está assistindo esse vídeo. Eu queria dizer para você que é catequista, ou para você que é católico e que quer viver a vida cristã, quem sabe a gente poderia pensar um pouco em ler a regra de São Bento. Eu tenho aqui uma versão em francês, mas ela foi publicada no Brasil. Eu posso dar para vocês, colocar aqui no primeiro comentário fixado, posso dar para vocês a regra de São Bento online no meu Google Drive, posso partilhar com vocês. Quem foi São Bento? São Bento foi um frade que quis sair, foi um frade dos primeiros séculos da igreja, que achou que a vida estava um pouco complicada no começo da igreja, nos primeiros séculos da igreja, quando a igreja fez aquela passagem dos cristãos perseguidos para o cristianismo, agora cooptado pelo Estado romano. São Bento começou a achar a espiritualidade, a vida cristã estava um pouco corrompida na cidade. A cidade tinha muita oportunidade de ser frouxo, de ser um cristão frouxo. Os mosteiros nasceram um pouco disso, de um movimento contracultural. Queriam uma espiritualidade cristã adaptada para uma vida comunitária, mas uma vida comunitária mais radical. Daí nasceu a espiritualidade monástica, que começou a ser adaptada. Primeiro, cada monge vivia sozinho, vamos dizer assim, é o que a gente chama. Depois deu o que a gente chama de vida eremítica, né? O eremita é aquele cara que sai, deixa tudo para viver no mato, para viver numa gruta, para viver sozinho, para viver a vida cristã do jeito que ele pode viver, da maneira que ele melhor entende como é a fidelidade ao evangelho. Depois, com o tempo, a vida cristã sozinha é muito complicada, é muito dura, tá? Então, se adaptou para uma espiritualidade monástica, ou seja, os monges começam a viver juntos, porque é da comunidade que vive o cristianismo, né? O monge é o exemplo de um cristão que quer viver sua vida cristã em comunidade. E o monge não precisa ser presbítero, padre, nada disso, né? Aos poucos, depois, vivendo em comunidade, construindo mosteiros aqui na Europa, eles foram se clericalizando, mas nem sempre foi assim, né? Sempre tivemos monges padres e monges leigos. Gente que quer ver a vida cristã e deixa sua família para viver numa comunidade de vida ideal, tá? Os mosteiros nascem, então, como eu falei, daquela vida eremítica, né? E depois, pouco a pouco, vão se reunindo em pequenos grupos. Eles são um protesto contra a frouxidão dos costumes das pessoas e tal. Os monges eram pessoas que queriam ser cristãos autênticos e deixavam as cidades, né? Que eles julgavam que tinha muito barulho, tinha muita corrupção, muita oportunidade de ser frouxo, para ser pessoas que queriam viver a autenticidade do evangelho. Então, o voto, depois que eles começaram a fazer, segundo a regra de São Bento, o voto de estabilidade ou o voto de obediência, como se diz, né, era uma maneira de se colocar à disposição da igreja através de um diretor espiritual, um guia daquele grupo, que eles chamavam de abade, pai, né? O pai. O pai era o grande diretor espiritual dos monges, da comunidade inteira. Então, é uma obediência que se faz à palavra de Deus, encarnada numa pessoa que tem a vocação da paternidade de enriquecer, de orientar todo mundo. Se você pegar a regra de São Bento, der uma lida, eu vou colocar o link no primeiro comentário aqui fixado, vocês vão ver, ela tem algumas coisas bem interessantes que a gente poderia lembrar que para a vida cristã vale a pena. Por exemplo, ela fala muito de oração e contemplação. Tem hora que ela chega nos detalhes, né? Mas ela incentiva a prática diária da oração. O monge é uma pessoa que reza. Ele fala muito, por exemplo, a regra de São Bento fala muito de oração e contemplação, tá? Então o monge é uma pessoa que reza. Tem hora que a regra desce aos detalhes de como deve fazer, o que deve rezar e tudo tal. Isso está um pouco passado para uma pessoa que não é monge. Mas, de qualquer jeito, é um valor esse. Rezar, contemplar. E nós perdemos um pouco isso nas nossas comunidades paroquiais, né? É preciso incentivar mais a prática da oração, momentos de silêncio, para ouvir a palavra de Deus. Pode ser uma oração pessoal ou em grupo. Nós perdemos muito o silêncio, especialmente no Brasil. Nós falamos muito. E as nossas comunidades, as pessoas chegam para a igreja, sentam e falam. E não tem momento de oração. Então, elas conversam dentro da igreja, enquanto estão esperando a missa para começar. E claro, depois a gente conversa em grupo com Deus. Mas falta às vezes contemplação, falta às vezes silêncio. A regra de São Bento nos ensina a sermos mais contemplativos, mais silenciosos. Esse é um valor que a gente não deve perder na vida cristã, para todo mundo, não só para o monge, para todo católico. Depois outro valor aqui, é o trabalho e o serviço. Então, a regra de São Bento encoraja a realização de trabalhos voluntários, serviço comunitário, como forma de viver a prática, como forma de viver a fé na prática, na verdade.
Quer dizer, não dá para você ser cristão só rezando, só contemplando. Você tem que pôr a mão na massa, você tem que ajudar a família a crescer, você tem que trabalhar, você tem que sustentar materialmente outras pessoas que têm dificuldade de se sustentar. Isso que a gente chama caridade. Tá? Então, o trabalho, estamos falando de trabalho material, estamos falando de serviço, colocar a mão na massa, isso a gente precisa incentivar os católicos também a ser mais. Porque tem muita gente que hoje acha que eu vou na igreja, rezo lá, com aquela cara de santinho, comungo e vou embora. A vida cristã não é só comunhão, hein? A vida cristã tem muito mais do que isso. A gente não pode esquecer disso. Uma outra coisa que a regra de São Bento nos ajuda é saber que é preciso ter uma comunidade de apoio. Né? Então, é preciso ter um senso de comunidade, um apoio mútuo, onde as pessoas se conheçam, saiba dos defeitos, mas também saiba das qualidades, para poder ajudar. Sem apoio mútuo, a gente não consegue crescer. Então, é preciso que o meu irmão de comunidade me conheça, saiba quais são os meus pecados, e eu saiba quais são os dele. E eu não vou condená-lo, eu vou ajudar ele a crescer. Então, é preciso a gente criar grupos de apoio, grupos de estudo, que possam ser uma forma de viver praticamente a vida cristã. E de se corrigir mutuamente. Não para ficar cutucando o outro, não para ficar condenando, apontando o dedo, mas para ajudar as pessoas a crescer. Eu preciso de crescimento, você também. Então eu te ajudo, você me ajuda. É assim que a gente vive o Evangelho. Tá? Depois, a regra de São Bento nos ajuda numa questão de moderação, de simplicidade. Ela nos ensina, por exemplo, como comer pouco, como fazer menos as coisas, não ser tão narcisista. Né? É preciso que a gente aprenda a importância da moderação. Não só na comida, mas no vestir, né? de não ter muitas roupas, e quando tem, partilhar com os irmãos. Né? É preciso que a gente entenda a importância da simplicidade no falar, no vestir, no comer, no agir, evitando excessos, né? Buscando uma vida mais equilibrada. Por que a gente tem tanto, a gente acumula tanto? Por que a gente não pode ter menos, ter menos e partilhar mais? Quando a gente não consegue, parece que a gente precisa de tudo, de cada objeto que a gente tem. Não. Quando a gente vai mudar de uma casa para outra, que a gente percebe que a moderação e a simplicidade, que São Bento diz, é necessário para todos nós. Quantos objetos você nem lembrava mais que você tinha e que está lá na gaveta guardado, que é preciso vender, doar, entregar para outro, fazer alguma coisa, para que as pessoas não vivam de forma consumista. O consumismo é contra a moderação, contra a simplicidade de vida. Depois, uma outra coisa, quinto coisa, é a escuta e a obediência. É preciso a gente escutar atentamente a palavra de Deus e ter uma obediência aos ensinamentos cristãos. Não, a gente não pode só decorar um versículo ou outro e seguir esse versículo que eu gosto e não seguir o outro que eu não gosto. Né? Uma pessoa irada, por exemplo, precisa lembrar que está na palavra de Deus, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, antes de eu ir dormir, eu preciso pedir perdão para o meu irmão. A gente precisa fazer a adaptação da palavra de Deus à vida contemporânea, mas a gente precisa seguir toda a palavra de Deus. Não adianta eu seguir um versículo e não seguir os outros. Eu rezo muito, mas não perdoo ninguém. Como assim? Perdão é essencial à vida cristã. Mas eu não perdoo, não quero saber. Como assim? Você não pode viver uma coisa e não viver a outra. Né? Eu rezo muito, mas eu faço o que eu quiser com a minha sexualidade. Não é assim, meu irmão. Aprenda a ser moderado, a ser simples, a ser fiel ao Cristo. A regra de São Bento vai nos ajudar. Quem sabe se você lesse a regra de São Bento, começasse a perceber os valores que estão, mais do que a escrita, os valores que estão dentro dela. Por exemplo, o capítulo 2 aqui, né, diz aqui, como deve ser o abade. E aqui ele vai dizer como o abade deve ser, que tipo de palavra ele deve fazer, que tipo de ação ele deve fazer na comunidade e tal. Isso daqui é uma ótima meditação para nós que somos padres. Para você que é catequista, que tem responsabilidade com outra pessoa. Para você que é pai, que é mãe. Como deve ser uma pessoa que tem a vocação a ser pai, mãe. Ou no sentido espiritual, ou no sentido físico. Então, nós precisamos ir aprendendo. A regra de São Bento poderia nos ajudar a fazer uma meditação e uma revisão da nossa vida cristã. Não para a gente ser monge. Ninguém vai ser monge aqui. Mas para a gente poder perceber que para ser
para ser cristão, a gente precisa viver em comunidade. Precisa ter uma comunidade de apoio. Precisa ser simples. Precisa ser obediente à palavra de Deus. Né? Precisa ter trabalho, meter a mão na massa em favor do irmão, ter oração, silêncio. Senão as coisas não vão. Quem sabe isso te ajude a ser uma pessoa melhor. Eu recomendo isso. Leia a regra de São Bento para você tentar revisar um pouco a sua vida cristã. Que tal a ideia? Espero que você, como catequista, ou você, como leigo católico, possa ter isso como motivação para a sua vida espiritual e viver melhor a palavra de Deus. Não de uma maneira individualista, mas de uma maneira comunitária, concreta, profunda, com fé, sem ideologia. Se você gostou desse vídeo, chegou até aqui, por favor, dê o seu like, partilhe esse vídeo com quem você acha que vai precisar escutar isso, tá? E muito obrigado pelo seu apoio no meu canal. Deus abençoe, Deus te proteja e até o próximo vídeo.